Olá, boa tarde para todos e todas. Continuamos então aqui com a nossa mostra Divulgação Científica e Popularização da Ciência para a Educação Básica. E então vamos para a nossa última palestra do evento, que foi para a gente assim muito satisfatória e interessante poder estar aqui nesse modelo virtual, novo para todo mundo, mas que eu acho que deu para ter bastante trocas aí entre todos. Então, eu, com um imenso prazer, né, eu introduzo Ana Laura Boechat Borges, uma grande amiga e cientista incrível. A Ana Laura é formada em Biologia e Ciências Biológicas pela UENF e fez o seu mestrado e o doutorado na área de Ciências Biológicas no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Atualmente, a Ana Laura está como pesquisadora no Albert Einstein, né? E ela hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre cientistas e super-heróis. Eu até separei aqui para mostrar para vocês um aí, quem gosta, né? E aí, vou passar a palavra para a Ana Laura e pode nos contar aí o que os cientistas e super-heróis têm em comum, ou não têm. Oi, gente. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer aí o convite da professora Rafaela. Eu fiquei muito feliz com esse convite e agradecer a organização, né, da Mostra de Divulgação Científica, que aceitou a sugestão, e dizer também que é um prazer compartilhar um pouquinho da minha tarde com vocês hoje. E eu queria, na verdade, é uma conversa descompromissada aqui, que eu quero trazer uma reflexão, né, para vocês ficarem pensando depois. Cientistas são super-heróis? E quem poderá nos defender, né, quando um problema surgir? Então, claro, a gente está no meio de um problemão, que é a pandemia. Então, muita coisa que eu vou contar vai parecer que eu estou falando de agora, mas acreditem, eu não estou. Mas poderia estar. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa conversa. Então, primeira coisa, como eu quero falar de grandes cientistas da história, então vou começar por nomes que talvez vocês conheçam, né? Claro, um cientista muito famoso chamado Tony Stark. Tem também o Peter Parker, um jovem cientista, né? Sue Storm, Richard Reed, são cientistas famosos da história em quadrinhos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas vocês já viram quantos heróis de quadrinhos, ou personagens de filmes, ou grandes mocinhos de livros, né? Tem para quem gosta aí de romance, o Dr. Frankenstein, tem muitos cientistas famosos na ficção. Por que será que a ciência exerce tanto fascínio, né? Então, aqui, ó, eu lembrei de alguns, talvez vocês lembrem de outros. Eu quis ser bem democrática, eu trouxe Marvel, DC e até Dragon Ball. Não trouxe Harry Potter, foi mal, mas depois eu lembrei de alguns que poderiam ser cientistas lá no Harry Potter. O próprio Snape, né, das poções. Sei lá, tem um quê de cientista. Então, aqui, o Tony Stark, o Peter Parker, que sempre enveredou pelo lado da ciência, né? O Peter Parker, ele, em vários momentos da vida aí do Homem-Aranha do Peter Parker, ele deixou bem claro, ele era bom em ciência na escola, e ele cria o lançador de teia. Então tem o Hank Pym e a Janet Pym, que são o Homem-Formiga, o primeiro Homem-Formiga e a Vespa, são cientistas. Eles têm uma filha que também é cientista, que vira a Vespa depois. Tem o Senhor Fantástico e a mulher dele, a Susan Storm. O Hulk, né, o Bruce Banner, cientista. E quando os cientistas não são os super-heróis, eles são o braço direito do super-herói. Então eu fiz questão de trazer a Moira, aqui no cantinho de baixo da tela, que é braço direito do professor Xavier, dos X-Men. E a Shuri, claro, né, gente, Wakanda Forever, que parte do sucesso, né, de toda a tecnologia que o Wakanda tem, vem dela, a princesa cientista lá, irmã do Pantera Negra. E ali em cima tem a Bulma, do Dragon Ball, que não tem superpoderes, mas ela tem um papel importantíssimo, ela é cientista, né? E a Bulma, ela comanda, ela dirige a corporação Cápsula, que foi fundada pelo pai dela. Então, quem curte Dragon Ball sabe do que eu estou falando. E como eu falei dos X-Men aqui com a Moira, não podemos esquecer do Fera,
que é o Hank McCoy, que também é cientista. E isso tira um pouco aquele estereótipo, né, do cientista de jaleco, cientista maluco. Malucos eles são um pouco, né? Todos esses, os que eu vou mostrar depois são mais ainda. Mas a gente vê esses cientistas em outro contexto ali, mas são cientistas. E os supervilões, gente? Tem supervilão cientista? Tem muito. Para ninguém ficar estressado que eu não trouxe nada do Superman, o pai do Superman era cientista. Acabei de lembrar disso. Jor-El era cientista, né? Lá em Krypton. E o grande vilão aí das histórias em quadrinho, Lex Luthor, é o inimigo número 1 do Superman, cientista. Então, trouxe alguns menos conhecidos, mas para quem se interessar pode ir atrás. Tem o espantalho da DC, tem o espantalho da Marvel, que não é cientista. E o espantalho da DC, esse do ladinho, deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui. Espero que tenha funcionado. O espantalho da DC, ele é cientista e acabou virando espantalho por um experimento que deu errado. Esse cara muito sinistro é o Doutor Destino, que é o inimigo do Quarteto Fantástico. Ele também é cientista e ele era colega de trabalho do Senhor Fantástico e da Sue Storm. E aí ele foi o responsável pelo acidente, inclusive, que criou o Quarteto Fantástico. Vocês percebam que quando o cientista faz uma grande besteira, nas histórias em quadrinho ele vira um super vilão. Na vida real, claro que o cientista faz besteira, mas a gente não vira um super vilão, tem como lidar com isso. Tem o Dr. Otto Octavius, que é o Dr. Octopus. Aqui, gente, é muito engraçado, porque o Homem-Aranha, para quem gosta, ele é um cara que gosta de ciência, né? Eu considerei ele como cientista, e a maior parte dos vilões do Homem-Aranha são cientistas. Tem o Dr. Octopus, tem o Lagarto, tem o Duende Verde, né? Que é o Norman Osborn, pai do melhor amigo do Peter Parker, e que era um cientista, um pai dedicadíssimo antes de ter o acidente que fez ele virar o Duende Verde. E um vilão menos conhecido, isso aqui é só para quem gosta de Homem-Aranha raiz, é o Vampiro Vivo. Eu até esqueci o nome dele. Eu tive assessoria, tá, gente, para trazer todo mundo. Esse é como é o nome dele? Morbius, Michael Morbius, que é um vampiro vivo, que ele era também um cientista, fez besteira e aí o experimento que deu errado transformou ele nisso aqui. E esse é um inimigo dos X-Men, que é o Senhor Sinistro, que também é cientista. A pergunta é, por que esse fascínio? Por que tantos super-heróis e tantos vilões são cientistas? É porque existe uma linha muito tênue, né? E é perigosa entre o que é ciência e o que é magia. Para quem não está ali fazendo ciência todo dia, para quem recebe e desfruta dos avanços da ciência, né? A gente que usa um celular, a gente que está fazendo aqui uma reunião por transmissão online, a gente que está bebendo uma água potável, né? Que muita coisa foi feita nessa água até chegar nas nossas torneiras, a gente que pode tomar um remédio, desfrutar dos avanços da medicina. A gente vê tudo isso, talvez não a geração de vocês, que já nasceu com esses avanços todos, mas os pais e os avós, parece que é magia, né? Ver hoje uma pessoa de 70 anos, nem estou colocando muito velho, uma pessoa de 70 anos nasceu ali por volta de 1950 e ela hoje mexe no celular, entra num banco online, paga uma conta. Para ela isso pode parecer magia, é tão fácil. Ela não tem mais que enfrentar a fila do banco para pagar aquela conta. Ela tem tudo na mão. Se ela, esqueci o nome daquele ator que fez aquele filme, aí vou procurar. No Google ela acha. Magia, gente. E não é magia, é ciência. Então, qualquer coisa desconhecida, eu acho que ela atrai o ser humano. Por isso que nós viramos cientistas, né? Toda criança, ela nasce cientista. Porque o método científico é o quê? É você ter uma hipótese, né? Testar aquela hipótese, vamos pensar numa criança. Ver uma poça de lama. Ai, que legal. Será que é legal pular nela? É legal pular nela. Hipótese. Teste. Vai lá com tênis novinho que a mamãe comprou e pula na poça de lama. E aí, poxa, é muito legal pular nela. Testou a hipótese, continuou pulando e quis mostrar. Mamãe, olha o que eu fiz. Então, você vai reportar essa ciência. Mamãe vai ter um choque, mas vai dar tudo certo. A criança se divertiu bastante ali e fez um experimento científico. Então, a ciência, ela exerce fascínio, porque nós humanos somos curiosos.
E através dessa curiosidade, a gente avança por meio do método científico, que é observar, testar e reportar. E aonde que entram os super-heróis e os super-vilões? Bom, nisso de ter uma hipótese e testar qualquer coisa, a gente abre infinitas possibilidades. Então, a pessoa que escreve um quadrinho, um romance, um filme, ela está escrevendo uma obra de ficção, né? Ela não tem compromisso com realidade. E se ela quer um personagem muito poderoso, gente, eu não consigo pensar em outra profissão que abra tanto leque quanto um cientista. Porque, em teoria, o cientista, para uma pessoa, né, que está escrevendo, que não tem compromisso com a realidade, ele pode fazer qualquer coisa. Então, o Tony Stark pode criar qualquer tipo de tecnologia. A Shuri, em Wakanda, pode criar qualquer tipo de tecnologia que estiver na cabeça dos criadores dessas histórias. Então, olha o poder que a ciência traz. E na realidade, será que é real isso? O cientista pode fazer qualquer coisa? Claro que não, né? Tem barreiras morais e políticas e econômicas e tudo. Mas o que um herói faz? Ele resolve problemas e ele muda a vida das pessoas, certo? O vilão também, né? Para o bem ou para o mal. O cientista, será que ele pode fazer isso? Então, pensando nessa pergunta, eu falei que ia ser uma reflexão, eu resolvi trazer a história de um herói real que mudou a minha vida, a vida da professora Rafaela, a vida de todos os cientistas brasileiros, a vida da gente que desfruta da saúde pública brasileira. E esse cara é esse cara aqui, que vocês já devem ter visto em livros de escola, ou em outros lugares também, devem conhecer também essa construção, né, que é a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos, é a Fundação Oswaldo Cruz, e esse é o Oswaldo Cruz. Então, eu vou contar a história do Oswaldo Cruz como se fosse um herói, pedir permissão aqui a ele para isso, e eu quero partir dessa charge, tá? Aqui ele está sendo, ele foi desenhado por trás do Instituto Oswaldo Cruz, e aqui borrifando, né, veneno em rato, em mosquito, e eu quero dizer por quê. A história que eu vou contar dele toda não leva mais do que 20 anos para ser contada, mentira. Não vai levar mais que 10 minutos para ser contada, mas engloba 20 anos da vida adulta do Oswaldo Cruz. Toda a trajetória dele, se a gente olhar hoje, foi muito rápida. Então, por que ele é um herói? Que eu considero um herói, né? Que foi considerado um herói brasileiro, e eu não sei se vocês já ouviram a história dele contada dessa forma. Então, ele nasceu no interior do estado do Rio, ele era filho de um médico, e quando ele tinha 5 anos, a família dele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele estudou até a vida adulta dele. Com 20 anos, ele se formou na faculdade de medicina. 20 anos. É que aquela época eram outros tempos, as coisas eram diferentes. Para você se formar na faculdade de medicina, você tinha que escrever uma tese, como se fosse uma tese de doutorado hoje. E a tese dele chamou A Veiculação Microbiana pelas Águas. Olha, ele era médico, mas ele tinha uma paixão pela microbiologia. Talvez por isso eu me identifique tanto com Oswaldo Cruz. Licencinha só para encostar a porta aqui por causa do barulho, gente. Então, ele tinha um amor pela microbiologia, especificamente por estudar os micro-organismos que causavam doenças. Então, esse amor pela microbiologia que o Oswaldo Cruz tinha, levou ele a construir um laboratório no porão da casa dele. E eu não vejo nada mais super-herói do que isso, gente. Agora imagina. Desenha isso na cabeça de vocês. Vamos fazer um gibi do Oswaldo Cruz. Ele começa a montar um laboratório no porão da casa dele. O pai dele era médico, meio que apoiava isso também, mas no último ano da faculdade dele, o pai dele morreu. E foi uma dificuldade, e o Oswaldo Cruz teve que interromper os estudos dele, os sonhos dele, tudo que ele queria fazer por uns 2 anos, depois da morte do pai. Só que 2 anos depois, ele é convidado a trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro,
que era um hospitalzinho, né? Uma policlínica mesmo, e o cargo dele lá era chefe do laboratório de análises clínicas. Então, ele ia cuidar dos exames. Naquela época não eram muitos exames, a gente está falando aqui, ele nasceu em 1872, se formou com 20 anos, 1892, 2 anos depois, tá. Vamos lá, 1900, mais ou menos. A gente está aqui. Então, ele montou e chefiou, na verdade, o laboratório de análises clínicas dessa policlínica. Quando ele tinha, aí ele tem 22 anos, trabalhou lá um tempo como chefe, super jovem, ele resolveu ir para Paris, estudar em Paris, no Instituto Pasteur, melhor lugar que se tinha no mundo para estudar o que ele foi estudar, que era microbiologia, soroterapia e imunologia, né? Estudar como o sistema imune funciona, como que se faz soro e vacina. E aí ele ficou 2 anos em Paris e quando ele voltou, ele reassumiu o cargo dele na policlínica, mas ele também foi convidado a integrar uma comissão liderada por um outro cientista que estudava a mortandade de ratos no Porto de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Então, ele veio para Santos, ficou um tempo nessa comissão. Tudo isso por conta de um surto de peste bubônica que teve em Santos. E nessa época já se sabia que a peste bubônica ela era causada por pulgas que ficavam nos ratos. E como tinha rato, gente, no Porto de Santos e também na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu falei que era 1900, mais ou menos, porque quando ele voltou de Santos era 1899. Isso não importa muito. Lá no iníciozinho de 1900, ele volta para o Rio, ele fica 1 ano em Santos e volta para o Rio e assume a direção técnica desse instituto, que se chamava Instituto Soroterápico Federal. Na época não tinha o nome dele, foi construído nessa fazenda de Manguinhos, e que hoje não é fazenda, né? Fica no coração do Rio de Janeiro ali. E ele virou diretor técnico, 2 anos depois ele vira diretor-geral desse Instituto Soroterápico. E aí, o que ele faz? Esse Instituto Soroterápico, basicamente, ele fazia soro contra a peste bubônica, que era a peste que assolava o Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? A cidade mais movimentada, mais populosa do país nessa época. Basicamente fazia isso. O que ele fez como diretor no Instituto Soroterápico? Ele pensou, não, a gente pode fazer muito mais do que soro para peste bubônica. Eu estudei 2 anos em Paris, o que é isso? Eu sei muita coisa. Então, ele começou a instalar ali as condições para que se fizesse nesse instituto pesquisa básica e aplicada sobre outras coisas, com esse foco, né? Microbiologia e imunologia. E também investiu pesado em formação de recursos humanos. Que é isso? Formação de gente, ensinar pessoas a fazer ciência. Por isso eu disse no início que esse cara foi importante para me tornar o que eu sou hoje, uma cientista, a Rafaela e todo mundo, todos os cientistas brasileiros, né? Porque como que a gente se torna cientista? A gente faz um curso de graduação e a gente vai se aprofundar no assunto. No Brasil, a profissão de cientista ela não é regulamentada, não existe, né? Acho que talvez isso mude, acho que a pandemia tem ajudado a mudar esse foco, tem empresas contratando cientistas, mas a maior parte da pesquisa que se é feita no Brasil hoje ainda é feita em instituições públicas de ensino, ou seja, as grandes universidades. Então, minha filha, isso acontece quando a gente está dando palestra online de casa. A mamãe está dando a palestra agora. Jojo, tá? Obrigada. Fecha a porta aí, por favor. Valeu. Isso acontece. Viu? Cientistas também têm filhos. Quem diz que é impossível não é. Então, o grande foco, né, de onde saem a maior parte da pesquisa hoje brasileira das universidades. Então, a gente pode ser professor universitário e a gente vai fazer pesquisa ali também. Mas eu acredito que tudo começou com essa atenção aí. Ele foi um dos grandes cientistas que fizeram isso, né? De investir em formação de pessoal.
Então, por isso também meu crédito ao Oswaldo Cruz. E, dito isso, que foi um parênteses, a gente está aqui nele lá no início de 1900, quando o Rio de Janeiro, aí tá, ele era diretor do Instituto Soroterápico Brasileiro. E 1902, 1903, o Rio de Janeiro, ele tinha uma fama péssima. Ele era chamado de cemitério de estrangeiros. Por quê? Os estrangeiros que chegavam no Rio de Janeiro ficavam doentes e morriam, porque 3 doenças muito sérias assolavam essa cidade, que eram a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Então, nessa época, ele já atuava como sanitarista na cidade, e ele, basicamente, para o combate da febre da peste bubônica. Então, o Oswaldo Cruz, ele já, nesse comando do Instituto Soroterápico Brasileiro, ele tinha uma comissão de 50 pessoas vacinadas contra a peste bubônica que iam mexer nos lixos, recolher lixo, limpar a cidade para tirar ratos da cidade. Eles também faziam inspeções em casas para tirar rato e até tinha uma campanha muito engraçada. Ele também era funcionário do governo. Nessa época, ele fazia parte de uma comissão de saúde pública. Ele era o chefe desse departamento de saúde pública. E a campanha engraçada era o seguinte: eles compravam ratos mortos como incentivo, né, para a população capturar os ratos de casa e levar. Eles pagavam R$300 por cada rato morto. O problema, brasileiro dá nó em pingo d'água, o pessoal começou a criar rato, gente, para matar e levar para ter a recompensa. Né? Não me orgulho desse traço nosso, mas acontece. Historicamente isso acontece. Então, uma coisa engraçada que acontecia, mas eram as medidas que ele tinha. E nessa época também é bom se falar que para essas 3 doenças, Oswaldo Cruz pregava o seguinte: distanciamento, isolamento dos doentes, com distanciamento social, notificação obrigatória dos casos dessas 3 doenças, tá? Peste bubônica, a febre amarela e varíola. E era isso, basicamente. Isso, a questão de isolar os doentes, notificar os casos, isso incomodava um pouco as pessoas, né? As pessoas não entendiam bem como que isso era feito. A parte do combate da peste bubônica era bem compreendida, porque ninguém gosta de rato, e porque já todo mundo sabia que quem transmitia peste bubônica era a pulga do rato, mas aí ele enfrentou um problema bem sério, que era a febre amarela. Febre amarela, todo mundo achava, os médicos, inclusive, médicos e população, achavam que a febre amarela era transmitida como a gripe, por contato, por espirro, por tosse, e também por contato com objetos que a pessoa doente usava, com roupas. Então, o jeito que eles tinham de conter a febre amarela não continha febre amarela, porque a febre amarela é transmitida por mosquito. Só que ninguém sabia disso. Mas Oswaldo Cruz, que tinha contato com outros cientistas, um outro cientista que não era brasileiro, já tinha descoberto um mosquito transmissor de uma doença parecida com a febre amarela, e ele falou: não, gente, febre amarela é transmitida por mosquito, então a gente tem que combater mosquito. A gente está resolvendo o problema da peste bubônica combatendo rato, vamos combater mosquito. Só que aí pensa só, tinha gente que já não gostava de ter alguém invadindo a casa para pegar rato, sendo que todo mundo sabia que rato transmitia peste bubônica. Vocês imaginam? Pensa na gente. A gente não sabe que febre amarela é transmitida por mosquito, ou dengue, ou qualquer outra coisa. Aí vem agentes de saúde do governo, invadem sua casa. Era como hoje, tem os agentes de saúde que vão entrar: oi, tudo bem, boa tarde, a gente veio ver se tem foco de dengue, ok. Só que naquela época eles não eram tão educadinhos, e eles vinham como se fossem invadir mesmo, sabe? Com uma coisa meio policial, assim. E eles entravam na sua casa e colocavam uma coisa que fedia, porque era a base de enxofre. Então, eles faziam... E se encontrasse gente doente, eles levavam para internar à força doente de febre amarela. Além de que
além de que essa coisa fedida, porque era a base de enxofre, era jogada nas ruas. Então, assim, gente, eu não sei se vocês têm contato. Quando eu era criança, eu morava numa cidade pequena no interior do estado do Rio, e eu morava numa casa. E passava o fumacê da prefeitura, da Secretaria de Saúde, que era para o mosquito da dengue. Aquilo fedia muito. Isso na década de 90 agora. Imagina em 1903, 1904, quando o negócio era a base de enxofre, né? As pessoas entravam nas casas borrifando aquilo, além de que carrinhos passavam na rua borrifando aquilo. Isso incomodou muita gente, muita gente. E aí começa a revolta popular, que a gente vai chegar na tal da revolta da vacina, que vocês devem ter estudado também na escola, né? Aí no ensino médio. Só que é o seguinte, sempre tem uma história política por trás. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro na questão da saúde era isso. Oswaldo Cruz estava envolvido nisso. Eu preciso acabar com essas doenças no Rio de Janeiro, o método que eu conheço é esse. Só que o presidente em questão era o Rodrigues Alves, que desagradava muita gente, porque ele não era militar, ele não era os primeiros presidentes do país. E tinham 2 outros grupos políticos que eram contra esse presidente, o Rodrigues Alves. E eles acenderam o alerta. Putz, tem muita gente insatisfeita, né, com o que o Rodrigues Alves está fazendo. Vamos nos aproveitar disso, a gente dá um golpe de Estado e volta ao poder. Então, o que aconteceu? Primeiro, só voltando um pouquinho, o Rodrigues Alves ele tinha um plano de governo que incluía basicamente modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Era isso que ele queria, modernizar o porto e remodelar a cidade do Rio de Janeiro para ser a cidade maravilhosa. Só que eu já disse que 3 doenças assolavam o Rio de Janeiro, que eram a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Para ele conseguir modernizar o porto, remodelar a cidade, ele tinha que trazer gente de fora, engenheiros, maquinário de fora da Europa. Só que o povo chegava aqui e morria, ficava doente. Então, primeira coisa era desfazer essa fama de cemitério de estrangeiro e atacar essas doenças, erradicar essas doenças. Então, aí que ele chamou Oswaldo Cruz, que quais as armas que esse presidente tinha, o Rodrigues Alves. Ele montou 2 assistentes, ele chamou 2 assistentes, né, pessoas da confiança dele, que ele sabia que tinha um pulso forte. Então, um era um engenheiro, que era o Pereira Passos, que ele nomeou como prefeito do Rio de Janeiro, e a outra era o Oswaldo Cruz. Então, eu dei um reviravolta no tempo, aí que o Oswaldo Cruz entrou como presidente lá daquela comissão aliás, ele entrou como diretor de saúde pública, tá? No Rio de Janeiro. Porque ele sabia que essas pessoas iam resolver o problema da modernização da cidade. Um era engenheiro e o outro de acabar com esse oba-oba de doença que tinha no Rio de Janeiro. O problema é que o Oswaldo Cruz, ele era cientista, ele era médico e ele tinha as convicções dele e não era nada delicado no quesito política. Ele não tinha muito traquejo político. E o Rodrigues Alves entregou nas mãos dele e falou, olha, faz o que você quiser aí para resolver. Tanto que ele falou uma frase que ficou famosa dele, que era, dê-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela dentro de 3 anos. A gente está aqui em 1903, 1904, por aí, tá? O que aconteceu? Em 1904, o Rio de Janeiro teve um surto de varíola. Eu falei que essas 3 doenças assolavam a cidade, mas em 1904 foi um surto de varíola que matou, assim, 3.500 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Isso era muito, tá, gente? A população era bem menor naquela época. E ele falou o seguinte, não, para varíola tem vacina, a gente tem que vacinar, vamos obrigar todo mundo a tomar vacina, que a gente vai resolver. Simples assim, era o método que ele conhecia. E aí, ele fez a lei da vacinação obrigatória, que era um texto muito truculento, né? Cheio de medidas autoritárias. O pessoal já não estava feliz, lembra? O pessoal não estava feliz com o negócio dos mosquitos lá. Ninguém acreditava que era mosquito que transmitia doença. Esses caras estão chegando, invadindo minha privacidade, entrando na minha casa, pegando meu doente, levando embora, botando coisa fedida, estragando minhas coisas. Tá tudo muito ruim. Agora vem um louco dizer que eu tenho que vacinar. Que história é essa? Lembra, né? Deixei em stand-by lá
os dois outros grupos políticos que não gostavam do presidente, estavam de olho nisso que estava acontecendo. O que falou? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os jornalistas que a gente conhece, né? Os jornais, vamos dar ibope para isso, né? Vamos fazer os jornais ampliarem isso que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Se eles publicarem, mais gente vai saber, a gente vai botar o povo para, né, olha o que está acontecendo, chamar atenção para isso. O que aconteceu foi que quando... isso aqui é antes, ó. Quando tudo isso estava acontecendo, saíam charges no jornal cutucando essa história. Eram charges de fundo, né, político, querendo mexer com a sociedade, né? Como ainda acontece. Então, naquela época não tinha WhatsApp, Instagram, para a gente ficar mandando memes, mas tinham jornais que faziam esse trabalho muito bem feito. Então, tem aqui, ó, uma chargezinha sobre a vacina, aí um homem falando para o outro, palavra de honra, seu aquele, no primeiro que puser a mão no braço da minha mulher, eu ponho-lhe o pé na cara. Porque tinha toda aquela história, gente, a gente está falando de 1904, né? Tinha todo aquele pudor da mulher, tinha gente que não encarava mesmo com uma forma amigável a mulher chegar lá, mostrar o braço para tomar uma picada de agulha. Se vocês leram Dom Casmurro, talvez vocês se lembrem como o Bentinho elogiava os braços da Capitu. O braço era uma coisa, né? Uau! Se fosse hoje, não sei que parte do corpo seria, mas já tinha uma coisa, né? Vivia escondido. Então, essa aqui é interessante. Ó. A senhora já foi vacinada? Sim, na noite do casamento. Porque eles consideravam mesmo a vacinação como uma violação. O que acontecia na noite do casamento? As mulheres perdiam a virgindade. Então, é um paralelo com uma violação do corpo ali, a vacina. Aqui é uma charge mostrando a conferência sinistra, porque para chegar nesse texto do Oswaldo Cruz, que foi aprovado da vacinação obrigatória, eles faziam conferências, que essa conferência era feita na Diretoria de Saúde Pública, né? Com as pessoas competentes para isso. Então, eles chamavam de conferência sinistra, e aqui uma charge mostrando isso, as 3 doenças, lá na conferência sinistra. E isso aqui, ó, isso aqui é de 8 de outubro de 1904. Foi antes dessa lei passar, dessa lei do Oswaldo Cruz ser aprovada. Aqui, uma charge ainda de 1904, mostrando aqui jaz a vacina obrigatória, que eles queriam que isso não passasse. Enfim, essa lei passou, o texto foi aprovado dia 31 de outubro, tá? Depois dessas charges todas, e vazou para os jornais no dia seguinte. Gente, a primeira quinzena de novembro de 1904 foi um quebra-quebra no Rio de Janeiro. Porque aí já tinha um movimento, né? As pessoas já não estavam satisfeitas, e aí, com isso tudo, o texto truculento do Oswaldo Cruz gerou mais revolta ainda e começou o processo que a gente tem um nome, né? A gente estuda na escola como Revolta das Vacinas, que nada mais é do que o povo se revoltando contra essa vacinação obrigatória contra a varíola. Então, aqui tem uma foto de um bonde tombado no Rio de Janeiro, eles tombavam bondes, destruíam trilhos, depredavam prédios públicos, um vandalismo danado. E aqui também uma barricada, acho que isso aqui foi uma barricada em frente ao Colégio Militar. Porque aí sim, o que aconteceu nessa revolta da vacina? Teve no dia 13 de novembro, foi o ápice, acho que eu fiz até uma cola para não errar as datas, mas a data não importa. Eu sei que um dia foi o ápice da revolta da vacina. No dia seguinte, a Escola Militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, estava nas ruas contendo a população. Essa revolta, ela foi contida em uma semana. Os 2 grupos políticos, que também tinham militares envolvidos, eles conseguiram tirar um grupo de militar para estar do lado deles. Bombardearam a escola militar, foi bem sério mesmo, e é considerado uma das maiores revoltas populares da história do Brasil, tá, gente? Só que o que aconteceu?
essa revolta foi controlada, mas a obrigatoriedade da vacina caiu. Então, o povo conseguiu alguma coisa também. Então, a vacina não era obrigatória. Os dois grupos políticos não conseguiram tomar o poder, então não houve o golpe de Estado que eles estavam planejando, e a vacinação não foi obrigatória. E o que aconteceu? Isso era 1904, lembra que a gente teve 3.500 mortes por varíola na cidade do Rio de Janeiro. Só que em 1906, só teve 4 mortes. Aliás, 9 mortes por varíola na cidade do Rio de Janeiro. E a febre amarela já estava muito mais controlada. E a peste bubônica também. Só uma coisa. Quando caiu por terra essa obrigatoriedade da vacina, então a vacina não era obrigatória, mas o que era obrigatório? Um atestado de vacinação para você conseguir viajar, ficar em hotel, conseguir um emprego, ser matriculado em escola pública e entrar em determinados lugares. Alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje? Juro que é mera coincidência. Parece que a história se repete, né? Mas então o cenário que a gente tem depois da revolta da vacina existe vacina da varíola, mas ela não é obrigatória. 2 anos depois, só 9 mortes por varíola na cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de 1906. Em 1907, a febre amarela já foi erradicada no Rio de Janeiro, mas em 1908 teve uma nova epidemia de varíola. Só que, dessa vez, a população ia aos postos de saúde para ser vacinada, não teve revolta nenhuma. Por quê? Oswaldo Cruz já tinha conseguido crédito com o quê? Com os resultados dele. A febre amarela quase não matava, a febre amarela foi erradicada, varíola, antes desse surto de 1908, quase não matava mais ninguém, e peste bubônica também não. Então, ele conseguiu credibilidade com o pessoal desfrutando da ciência dele. Então, só voltando um pouquinho, porque eu voltei a falar de Oswaldo Cruz. Entre 1905 e 1906, o Oswaldo Cruz ele não ficou só no Rio de Janeiro. Tá? Teve a revolta de 1904, ele continuou trabalhando junto com a equipe do Instituto Soroterápico, que ele era diretor. Ele fez uma expedição no interior do país e nos portos. Na verdade, primeiro foi nos portos de norte a sul do Brasil, tanto portos marítimos quanto portos fluviais. Isso aqui foi muito importante. Por que ele fez essa expedição? Para estabelecer um código sanitário para a gente com regras internacionais, para evitar que tanto a gente recebesse novas doenças de fora, quanto a gente exportasse doenças ou quanto a gente matasse estrangeiro, né? E nessa época o Rio de Janeiro já tinha perdido a fama de túmulo de estrangeiro. Em 1907, nosso herói brasileiro recebeu reconhecimento internacional, recebendo um prêmio muito importante num congresso que ele foi na Alemanha. E aí, o que acontece? Nessa época, ele reforma o Código Sanitário, ele reestrutura todos os órgãos de saúde e de higiene do país. Em 1908, depois que ele já recebeu o prêmio, ele é reconhecido como herói nacional. E então o Instituto Soroterápico Brasileiro, vou voltar aqui porque ele é muito bonito, recebe o nome de Instituto Oswaldo Cruz, como é Fundação Oswaldo Cruz, como ele é conhecido até hoje. Tá? Quando ele estava lá na Alemanha para receber esse prêmio, em 1907, ele começou a sentir sintomas de sífilis, os primeiros sintomas, que foi uma doença que levou Oswaldo Cruz a desenvolver uma insuficiência renal, e ele morreu com essa insuficiência renal em 1915. Aliás, em 1917, com 44 anos. Por isso que eu falei que a história era rápida, né? Em 1915, na verdade, né, 2 anos antes da morte dele, ele deixou a direção do Instituto Oswaldo Cruz por motivos de saúde, por essa sífilis. Essa sífilis levou ele à insuficiência renal e também a alguns sintomas psiquiátricos. Então, olha só, nessa história, o nosso herói tem direito até a um incremento aí de terror, porque nessa época dizem que era comum ver o Oswaldo Cruz vagando de madrugada pelo Instituto, não falava coisa com coisa.
E existem histórias que esse castelo é mal assombrado, né? Então dizem que talvez ele esteja lá até hoje, vai saber. Bom, mas essa parte não é científica, foi uma romantização minha aqui para dar um incremento para nossa história. Quem sabe? Não sei. Nunca vi o fantasma do Oswaldo Cruz, nem quero. Enfim, ele saiu da direção do Instituto em 1915, mudou para Petrópolis, virou prefeito de Petrópolis. Muita gente não gostou disso. Ele queria também modernizar a cidade. Ele tinha um plano de urbanização que ele não chegou a ver pronto, porque ele morreu em 1917. E aí tem uma história triste do nosso herói. Como toda história de herói, a gente teve aí altos e baixos, né? A história triste foi que quando ele morreu, no dia da morte dele, estava tendo um protesto em frente à casa dele, contra ele. E aqui, só porque eu não queria, já que eu terminei com a notícia triste, eu vou terminar com uma charge feliz. Aqui, ó, tá mostrando em 1910, essa charge é de 1910, tá? Que mostra o Oswaldo Cruz como herói. Em 1908 ele já foi considerado herói brasileiro, como herói, fazendo uma expedição ao norte do Brasil. Então, aqui, ó, micróbios do norte a destruir. Por quê? Nessa época estava sendo construída a ferrovia Madeira-Mamoré, lá no estado de Rondônia. E essa obra foi muito atrasada porque os operários morriam de malária, eles pegavam malária e morriam. Então, o governo de Rondônia convidou Oswaldo Cruz a ir lá resolver o problema, ele resolveu. O governo do Pará convidou ele a ir lá resolver o problema da febre amarela, ele resolveu. E o governo da Amazônia, do Amazonas, convidou a ir lá fazer uma campanha presidir uma campanha de saneamento, e ele foi. Então, em 1910, está ele aqui de herói, então nosso herói, né, digno de um desenho de herói, digno da história dele. E agora, bom, eu mostrei os heróis fictícios, que são cientistas, os vilões, o nosso herói real, antigo, e os nossos heróis atuais, gente, quem são? Eu não sei se vocês estão acompanhando, agora tá saindo a premiação do Nobel, né? Então, ontem eu vi, não, foi ontem, segunda-feira, que segunda, anteontem, eu acho, que saiu a premiação dos cientistas que ganharam o Prêmio Nobel em Química, que foi muito bonito, de organocatálise. O que é isso? É uma nova forma que os cientistas acharam para acelerar reações. E é uma forma que eles desenham coisas específicas, então eles falam que não é uma forma de fazer reações que não agridem o meio ambiente. Isso é pesquisa assim, de 20, 30 anos atrás, que já está sendo usada pela indústria farmacêutica, né, há muito tempo, mas que ganhou o prêmio agora. Então, de química foi isso, de medicina desse ano foi para os cientistas que descobriram os receptores que a gente tem, que fazem a gente perceber sensação de quente ou frio e também de tato, de pressão, de movimento, importantíssimo no campo da anestesiologia, no campo da neurociência. Então, são pesquisas básicas que refletem lá na frente uma coisa que a gente usa, que vai ser importante para a indústria alimentícia, farmacêutica, para a saúde. Ano passado, as duas cientistas que ganharam o Nobel em Química foi por uma coisa que é encontrada em bactéria, é como se fosse um sistema de defesa da bactéria, e que serve para a gente deletar genes e fazer coisas novas, entendeu? A CRISPR-Cas9, não sei se alguém já lembra desse nome, mas é um sistema de você mexer nos genes em laboratório, um jeito fácil de fazer isso. Então, esses são os cientistas atuais, são os nossos heróis atuais, talvez, e aqui os heróis atuais que eu conheço, né? Cientistas, para tirar essa ideia do cientista de jaleco no laboratório, então somos nós vivendo aqui, eu estou cantando, e aqui vários amigos meus que são cientistas estão aí curtindo a vida e fazendo ciência muito bem feita no Brasil, que às vezes é muito difícil, mas compensa cada dificuldade. E a gente tira o estereótipo do cientista de jaleco, mas só para não perder a história do cientista maluco, aqui estamos nós também, meio amalucadinhos, mas muito felizes com a nossa escolha. Então, eu queria só finalizar com um recado, acho que eu já estourei meu tempo, mas finalizar com um recado que se alguém de vocês quer seguir na área acadêmica, na área da ciência,
isso é uma decisão que imprime muita paixão. Eu acho que o cientista no Brasil, ele é sobretudo um apaixonado. Claro que o mundo real, e a gente espera, eu espero muito que isso melhore para a geração de vocês, é que o trabalho da gente seja reconhecido e remunerado. Porque a Rafaela está aqui, né, para não me deixar mentir sozinha, que grande parte da nossa trajetória profissional e acadêmica a gente passa estudando, produzindo ciência, mas a gente não é empregado, a gente ganha uma bolsa para fazer isso. E a gente vai se tornar funcionário de algum lugar, mesmo com 35, 40 anos. Essa é a realidade do cientista hoje, da minha geração. Mas eu acredito que isso vai mudar. A própria pandemia está mudando esse contexto. Eu mesma entrei como pesquisadora no Hospital Albert Einstein, agora, aqui em São Paulo, que a Rafaela falou no início. Por conta da pandemia, então eu sempre trabalhei com microbiologia, com bactéria, e agora lá no Einstein a gente está sequenciando o DNA das amostras de pacientes que são infectados com SARS-CoV-2 para ver, são pacientes de todo tipo, uns que ficam bem, uns que vão para UTI, também pacientes que morreram, para a gente ver se ali junto, naquela amostra que tem o vírus, tem alguma bactéria, algum outro vírus específico que faz essa infecção ser melhor ou pior. Então, é um projeto muito bonito, que só existiu por conta da pandemia, e eu estava em casa, no meu isolamento, trabalhando ainda no projeto da USP com bactéria, mas à distância, né, fazendo o que dava fora do laboratório, e fui chamada para integrar esse projeto, e muita gente foi chamada assim. Então, eu só quis falar isso também para vocês verem como a ciência, além de eficiente para resolver problemas, ela tem que ser rápida. Se uma coisa ruim acontece, a gente tem que estar a postos para pensar naquele problema e tentar resolver. Então, é esse recado que eu deixo. É uma carreira maravilhosa, eu encorajo todo mundo a fazer e eu acho que só tende a melhorar. Estou sendo otimista, talvez até demais, mas é bom acreditar nisso. Obrigada, gente, para quem ficou até o final aí. Estou aqui disponível para perguntas. Obrigada, Ana. Quase que eu nem pisquei aqui na apresentação. Achei muito, muito legal, né? Por mais que a gente conheça a história, né? Ver você contando a história do Oswaldo Cruz dessa maneira, eu achei bem, bem interessante, né? E não tem como não fazer paralelos, né? Entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes, né? Inclusive, né, existe uma pergunta aqui do professor Lucas que é nesse sentido. Ele pergunta aqui para você, Ana Laura, existe alguma relação do contexto de Oswaldo Cruz com o atual contexto que vivemos em relação à Covid-19? Então, eu acho que sim, existem várias relações. Tem a polarização política, isso existia na época do Oswaldo Cruz, porque o Rodrigues Alves ele era daquele pessoal lá da República do Café, né, de São Paulo. E ele desagradava muito os monarquistas, os florianistas. Tinha essa polarização, tinha uma coisa de esquerda e direita também, igual a gente está tendo hoje. E eles usavam uma coisa que é saúde pública, que é vamos trabalhar para melhorar a saúde da população. Tinha muito mais gente desinformada do que tem hoje. Então, vamos pensar, gente, se hoje, com toda a informação que a gente tem recebido, que a gente tem possibilidade de receber, tem fake news, a gente acredita em fake news, a gente repassa fake news, a gente acha que quem quer vacinar é de um partido e quem não quer é de outro. Então, assim, o que isso tem a ver? Não tem. Isso acontecia exatamente igual na época do Oswaldo Cruz. E até a questão de fake news. Eu não quis entrar aqui em detalhe, mas quando estava estudando, é muito engraçado. Porque tem textos, tem falando assim, olha, na verdade, essa vacina, na verdade, o que ele quer é botar todo mundo doente, porque eles vão vacinar os pobres primeiro, porque eles querem limpar o Rio de Janeiro de pobre. Porque junto com essa história de vamos erradicar a doença, tinha a história da urbanização, da reorganização da cidade. Então, por exemplo, no centro do Rio foram demolidos mais de 600 edifícios e casas,
e as pessoas foram mandadas para morar nos morros, nas periferias. Então eles falavam, tá vendo? Eles querem vacinar para matar todo mundo, para desocupar o centro, para construir uma avenida. E essa notícia pensava. Então, eu acho que existem todos os paralelos. Você tem, no contexto, uma doença que apavora todo mundo, que deixa todo mundo meio irracional, e você tem grupos políticos querendo se aproveitar dessa situação e usando o povo, coitado, desinformado, como o soldadinho deles ali. Acho que esse é o paralelo que eu faria. Inclusive, como combater? Eu fiz essa pergunta para você, sabendo que não é uma pergunta fácil de ser respondida. Então, pois é, aí eu acho que é o seguinte, mas é muito importante de ser respondida, né? Como combater as desinformações e as fake news? Eu acho, gente, ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém. E as fake news, as fake news e tem a pseudociência também. São duas coisas ali que eu acho que andam em paralelo. As fake news, elas são muito rápidas. E a pseudociência é um negócio que a pessoa se aprofunda, né? O que é pseudociência? É um assunto que se fantasia de ciência, porque ciência tem credibilidade, então ele tem toda uma linguagem científica, então traz o doutor tal, formado em Harvard, que tem um laboratório na Alemanha, falou que se eu tomar suco de 4,5 limões depois que eu almoçar uma salsicha, isso é metabolizado de um jeito que eu vou curar todas as minhas doenças de pele. Gente, isso acontece. Só que é tão certinho, se eu sou um advogado, um engenheiro, uma dona de casa, um gari, qualquer coisa, que leio isso, pô, foi um doutor formado em Harvard, que mora na Alemanha que falou isso, eu vou acreditar. Então, a primeira dica que eu tenho é isso para a pseudociência, né? Que vira fake news, porque isso aí vai passando. Desconfiem de todas as fontes. Poxa, é um doutor formado, mas será que é? Então deixa eu jogar esse título aqui na internet e ver se é isso mesmo, quando o negócio é muito absurdo. Vai ter página desmentindo, vai ter muita coisa sem noção, você vai falando, acho que não é. Recorre a alguém também que você confia, que pode saber daquela área. Eu fico muito feliz, porque eu canto e faço teatro, então tem uns grupos meio heterogêneos, né, que eu frequento. Então, desde que começou a pandemia, o que eu mais fiz foi responder dúvida de vacina, de cloroquina, e muita coisa eu não sabia, gente, porque eu nem trabalho com imuno, então, assim, meu conhecimento de vacina e de imunologia foi o que eu estudei na faculdade, mas a gente não sabe tudo, mas a gente sabe como correr atrás de coisas de boa qualidade, né, Rafa? Acho que o ensinamento é esse, quando a gente se envereda para o lado da ciência, você não tem todas as respostas, mas você sabe encontrar os caminhos para ter resposta. Porque o cientista, na verdade, ele é expert em pergunta e não em resposta. Mas a gente sabe ir atrás das respostas. Então, eu ficava muito feliz desses meus amigos ou colegas recorrerem a mim, quer dizer, eles estavam me tendo como ponto de referência ali, como, né, com confiança. Então, eu acho que é isso. Como combater a desinformação da fake news? Não repassa nada que você desconfiar. Só repassa o que você tiver certeza que está certo. Se você desconfia, vai atrás. Estou com preguiça, não vou agora, então deixa, não repasse. Na hora que você for, você repassa. Nossa, isso parece muito bom. Isso, eu lembro que alguém que eu conheço trabalha com isso, estuda isso, já estudou isso. Pergunta para a pessoa. De repente é uma coisa boa e é verdade. Então, eu acho que combater fake news vamos desacelerar. Não repassa nada na hora. Vamos botar a cabeça para funcionar. Acho que é a melhor resposta. Que ótimo. Aí tem uma pergunta aqui da Rayane. O que fazer para que os negacionistas não convençam a população da ineficácia da vacinação e das outras medidas de biossegurança? Cara, então, Rayane, não sei. Me fala. Não, gente, assim, eu acho que é trabalho de formiguinha. O que fazer? Sei lá, eu mudo minha opinião a respeito dessa resposta. Eu acho que, assim, seja o chato do almoço de domingo ou do encontro virtual com os colegas do ensino médio. Se alguém falou alguma coisa, alguma besteira muito grande, às vezes por cansaço, eu mesmo falo, não vou falar nada não, porque vai dar uma discussão, mas não façam isso. Eu acho que a gente tem que falar.
Se a gente sabe, a gente tem que falar. Sabe por quê? Você não vai convencer nunca o negacionista. Você não vai. É bem o que a Rayane falou. Você vai convencer as pessoas que os negacionistas convenceriam. Então, assim, você está numa reunião online com o seu grupo do ensino fundamental e uma pessoa começa. Então, você viu aquele médico que falou que a vacina causa não sei o quê? Nananana, combate. Ele não vai acreditar em você. Mas as outras pessoas que estão na dúvida vão. Você vai dar a essas pessoas o benefício da dúvida. Se são 10 pessoas que ficarem em dúvida e 3 forem pesquisar, forem atrás e ver que você está certo, você já fez um bom trabalho, eu acho. A gente trabalha com divulgação científica, eu estou lá na organização do Pint of Science, né, que a gente leva a ciência numa linguagem acessível para um público variável, e a crítica que a gente recebe quando era online, quando era presencial. Mas isso aí é conversa para levar cientista para o bar, porque quem vai assistir a palestra já sabe de ciência. Não é bem assim, não. A gente leva a ciência para o garçom. E eu falava, se eu puder levar uma notícia boa, de qualidade, de uma ciência do Brasil ali sendo bem feita, e que mudar a forma de pensar de 5 pessoas que estão ali, para mim já vale a pena. Então, eu acho que a gente convence assim, Rayane, sei lá, falando o que a gente sabe. Sabe, você não vai convencer o negacionista, mas de repente você vai fazer uma pessoa que ia acreditar nele, acreditar em você. E é isso. Aí é que a Maria Clara... Maria Clara, eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu fazia aula de canto num conservatório e eu entrei numa banda. E tinha um cara muito chato nessa banda. Ele era vocalista e eu também. E eu juro, gente, não é ataque de estrela aqui. Ele era chato. Eu já tinha que dividir meu microfone com ele, coisa que eu já não gostava muito, entendeu? Porque ele era chato. E aí um dia, a gente esperando o ensaio começar, ele virou para mim e falou assim, que você faz, né? Qual a sua profissão? Eu falei, eu sou bióloga. Você é bióloga, mas com o que você trabalha? Empolgadíssimo. Então eu pesquiso uma bactéria que causa infecção hospitalar, e aí a gente vê os genes dessa bactéria, que, assim, gene, bactéria? Mas você acredita nisso? Eu não acredito em bactéria, nem em vírus. Aí eu fiquei tão chocada que na hora eu não respondi nada. Aí passou o choque, né? 2 segundos, falei assim, mas como assim você não acredita? Não, eu não acredito. Eu acho que tudo é um desequilíbrio, é relação de equilíbrio e desequilíbrio das energias, que você tem que estar bem. Eu falei, sim, isso se chama interação patógeno hospedeiro, né? Claro que você tem. Se você estiver bem, você não vai ficar doente. Mas se o seu sistema imunológico não estiver bem, se você tiver contato com uma bactéria, com vírus, você vai ficar doente. Ele, não, mas nossa, isso não existe. Eu falei, fulano, quase que eu falo o nome dele, merecia ser falado. Fulano, você acredita em cachorro? Claro, eu vejo cachorro, então pronto. Eu vejo bactéria no microscópio, no meu laboratório. Eu acredito em bactéria. Então, assim, gente, depende do seu humor, Maria Clara. Como que você convence? Eu converso com pessoas que não acreditam na ciência. Se você for uma pessoa fofa e legal, você vai convencer de um jeito. Se você não tiver num dia bom, não sei. Você falando isso, Ana Laura, eu pensei, eu falei assim, então você não toma antibiótico. Não, ele não toma, e a filha dele não se vacina. E ele trabalha com inglês terapêutico, gente. Eu não sei o que é isso. Sei lá, entendeu? Não sei. Só sei que essa pessoa iluminada saiu, não vejo mais, então tá tudo certo na minha vida. Tô brincando, gente. Eu não costumo ser tão intolerante. Tem outra pergunta aqui, Ana. Você acha que o negacionismo com relação à pandemia de Covid-19 está abrandando? Eu não sei se está abrandando ou se é a gente que cansou. Porque, assim, eu cansei um pouco de ouvir as notícias. Então, a meu ver, está abrandando. Mas eu não sei, Giovana, se é o seu caso. Então, não sei responder. O que você acha, Rafa? Eu também tive que dar uma desligada do mundo, assim, porque estava me afetando muito, né? Mas, assim, o que eu tenho percebido é que, com o avanço das vacinações, né? Ou seja, uma população está tendo uma abrangência maior na vacinação, e tem diminuído o número de casos, né? De óbitos.
Então, parece que está ficando assim, tá tudo bem. Mas eu acho meio perigoso também, porque as pessoas começam a deixar de ter cuidados quando acham que está ficando tudo bem, né? Eu vi uma notícia, assim, uma manchete, rapidamente, não fui atrás para ver, mas parece que estão querendo, como é que fala? Com a máscara, diminuir a necessidade de em área aberta, né? Eu tinha visto isso também. Enfim, mas é de poder, enfim, diminuir ali a restrição à questão do uso de máscara, né? E eu fico pensando, falo, gente, por quê, né? Que as pessoas estão achando assim que tá tão ruim de estar usando a máscara e a gente está tendo um resultado bom com isso, né? Sim. Então, Ana, a gente poderia ficar aqui um tempo conversando, né, sobre esse assunto, mas antes de encerrar, a gente tem uma cerimônia de encerramento daqui a pouco. Eu quero agradecer, assim, muito a sua presença, você ter aceitado vir falar para a gente desse evento, que é um evento que a gente organiza com muito carinho aqui no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, que tem também o papel disso, né, de levar informação também, de desmistificar o papel do cientista. Eu amei que você colocou as fotos lá, né, dos cientistas fazendo outras coisas, né, são pessoas também, né, os cientistas, e isso também incentiva outras pessoas, né, a seguirem a carreira, né, gente, não é uma coisa impossível, é só para você ter curiosidade, né. Sim. Que a gente então, eu agradeço muito, Ana, espero poder contar contigo em outras oportunidades. Com certeza. Então, a gente vai passar para a próxima transmissão de encerramento. Então, para finalizar a mostra, né, que passou tão rápido, parece que foi muito rápido a mostra, nós fechamos aí com chave de ouro a apresentação da Ana Laura. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada de novo, Rafa, e toda a organização.